A paz do Senhor, amados irmãos, aqui é o pastor Amadeu Júnior. É com alegria que nós damos continuidade à leitura e ao comentário do livro de 1 Crônicas. Graças ao nome do Senhor Jesus Cristo. Com alegria chegamos ao capítulo de número 28. Como Deus nos abençoou até aqui. Como Deus nos abençoou até aqui. E creio que Deus continuará ainda nos abençoando aqui no capítulo de número 28. Mas antes de nos deliciarmos com o capítulo de número 28, eu quero fazer um pequeno resumo acerca do capítulo de número 27, capítulo do qual nós vimos anteriormente. O capítulo 23 e 27, ele traz uma lista que enumera os comandantes das divisões. Cada um era chamado para servir durante um mês de cada vez. A lista é um paralelo próximo da lista dos principais guerreiros de Davi. Mas aqui eles são comandantes de divisões cuja tarefa era servir ao rei em um revezamento mensal. Se cada unidade tinha 10 homens, o grupo mais parece de uma segurança pessoal do que de uma organização militar estratégica. O foco agora foi ampliado, saindo apenas dos levitas e do templo e indo para toda Israel. Representantes de todos os grupos foram mencionados neste capítulo, mostrando que todos tinham suas responsabilidades para com o templo. Ainda podemos aprender que o crédito não podia ser dado somente a Davi. Afinal, o verdadeiro autor da prosperidade de Israel era o Senhor Deus. Portanto, no final, os preparativos do templo dão um testemunho nítido de que Deus é fiel, ainda que o homem não seja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Como foi bênção ouvir o capítulo 27. Mas o capítulo 28 será ainda mais. Amém? Pois bem, o capítulo 28 ele vai trazer os preparativos finais de Davi para a construção do templo. O capítulo 28 ele vai retomar os preparativos para a construção do templo, que foram deixados um pouco de lado lá no fim do capítulo 22. O capítulo é formado de 3 falas de Davi, ou seja, no seu discurso. Os versículos do 1 ao 10 dirige-se primeiramente aos líderes e confirma Salomão como a pessoa divinamente escolhida para construir o templo. Os versículos 11 a 19, dirigidos a Salomão, explicam os planos divinamente dados para o templo. Os versículos 20 e 21 são uma exortação final a Salomão para começar a obra do templo. Bom, algo parecido também aconteceu no capítulo de número 22, que também contém discursos de Davi se referindo a Salomão, ali no versículo 6 ao versículo 16. Como também alguns líderes de Israel são mencionados no versículo 17 até o versículo 19. A maior diferença agora é o destaque que recai não só sobre a Salomão, mas sobre todos os líderes de Israel. Muito do que previamente foi dito a Salomão agora é posto diante dos líderes, mas de uma forma reforçada, como se fosse para enfatizar que a obra da construção deveria ser tanto um empreendimento da nação quanto de Salomão. Mesmo as pessoas comuns tinham uma contribuição vital para desempenhar na construção do templo, onde nós podemos ver isso no versículo 8 ao versículo 21. Um aspecto distintivo do capítulo, ou seja, diferente do capítulo, é o seu foco na obediência, Na obediência. A última parte do capítulo demonstra a necessidade da obediência na realização de detalhes específicos acerca da planta do templo. Ou seja, a obediência era fundamental para que o templo pudesse ser construído, ele pudesse ser formado, erguido na base da obediência. Mas o tema principal está no versículo de número 8, que faz da ocupação permanente por Israel da terra prometida, depender da sua obediência à lei de Deus. Vejamos o versículo 8. Agora, pois, perante os olhos de todo Israel, a congregação do Senhor e perante os ouvidos do nosso Deus, guardai e buscai todos os mandamentos do Senhor, vosso Deus, para que possuais esta boa terra e façais herdar a vossos filhos depois de vós para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Pois bem, queridos, a questão da terra prometida era certamente um assunto vital ali no 5º século a.C. As exigências que o versículo 8 traz, principalmente, são um princípio básico para cada geração de Israel que quisesse viver na terra prometida.
Qual que era esse princípio básico? Era o princípio da obediência, ou seja, se vocês e as suas gerações quiserem viver em Israel, vocês terão que ser obedientes ao Senhor Deus todos os dias das suas vidas. Graças a Deus, né? No entanto, o verdadeiro fio condutor, aquele que conduziu todo o capítulo, desde o início até o final, ou seja, que atravessa todo o capítulo, é o projeto do templo. É iniciado por Deus, ou seja, é esse projeto do templo que é iniciado por Deus acerca da construção. Foi Deus quem levou Salomão ao trono. Ali nós podemos ver no versículo 4. E quem lhe deu a oportunidade de construir o templo também foi o Senhor. Toda a engenharia e a arquitetura do templo são um resultado não dos desígnios de um rei competente, poderoso, né? Ou até mesmo de um arquiteto qualificado, mas da revelação divina transmitida pelo próprio, ou melhor dizendo, de forma escrita, né? Pelo próprio Espírito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Apesar de Davi e Salomão terem tido um papel muito importante, Deus é o principal protagonista. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bom, assim como o templo do Antigo Testamento era um sinal externo e visível da aliança davídica, também a igreja, como o templo do Deus vivo, é o sinal da nova aliança em Cristo. Assim como a igreja também é o resultado da escolha de Deus e de um plano revelado pelo Espírito Santo nas Escrituras, né? Ou seja, nas Escrituras, Jesus lançou o fundamento da igreja. Efésios diz isso, Coríntios diz isso. E a obra da construção continua através de Jesus e do próprio Espírito Santo. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Graças a Deus, né? Os versículos 1 a 10 vão falar sobre, na verdade, Davi vai falar sobre a construção, né? A construção do templo propriamente dito. Todos os líderes de Israel se reúnem em Jerusalém para ouvir o idoso rei sobre os planos para o templo. Essa assembleia é quase que com certeza diferente da Assembleia Geral que veremos no capítulo 29. Mas com certeza, ou provavelmente, na verdade, né, ela pode ser a mesma reunião de líderes que foi destacada no capítulo de número 22. Alguns veem como uma versão alternativa da cerimônia original de unção, ou seja, da unção de Salomão, melhor dizendo, lá em Gion, onde nós podemos ver isso em 1 Reis, capítulo 1. Mas isso não tem base nos detalhes do texto aqui. A gama de líderes aqui é muito mais ampla e os preparativos cuidadosos e extensos do capítulo 28 têm poucas semelhanças com as tentativas improvisadas de instalar um novo reino. A primeira fala de Davi é dirigida principalmente aos líderes e, em seguida, brevemente a Salomão. A forma incomum de Davi de se dirigir, irmãos meus ou povo meu, no versículo 2, identifica um rei com o seu povo. Como rei, ele parecia como qualquer outra pessoa diante das ordenanças divinas de Deus. Ou seja, apesar de ser rei, diante de Deus, ele era apenas servo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Três questões cruciais da fala anterior, ou seja, no capítulo de número 22 que já falamos, são repetidas. São elas a incapacidade de Davi de construir o templo, né? Salomão como sucessor legítimo de Davi e, por fim, Salomão como aquele que construiria o templo. Algumas frases também são repetidas na literalidade, né? Era o meu propósito de coração edificar uma casa, que é uma frase de Davi, não edificará a casa, que é Deus falando a Davi, e Salomão é quem edificará a minha casa, Deus falando a Davi. Salomão é agora confirmado de forma pública, deliberadamente, como aquele que não só tem a chave de ambas as casas da promessa de Deus, mas como também é aquele que é a própria chave. No entanto, certeza que essas frases de Davi não são vãs repetições. Em 4 pontos principais, Davi vai além do que foi dito anteriormente, ou seja, não é perca de tempo repetir essas falas que Davi repete aqui no capítulo de número 28. Bom, a primeira delas que nós podemos ver Davi indo além, ou seja, Davi ele complementando aquilo que já tinha sido dito, primeiramente, uma nova dimensão da ideia de repouso agora é trazida e exposta. O templo é descrito, por exemplo, como uma casa de descanso ou repouso, estrado de Deus, para onde o Senhor repousaria os seus pés.
essa expressão, que são encontradas apenas em Crônicas e também no Salmo 132, além disso, fala-se do lugar de descanso de Deus, em lugar do símbolo mais usual da arca para o descanso de Israel. O descanso de Israel, portanto, não pode ser considerado sem referência ao descanso de Deus, como no caso do descanso sabático, né, de Deus na criação. O descanso de Deus representa o término da sua obra. A ideia do descanso era tão importante para o templo que, ainda que o papel de Davi como um homem de guerra foi uma parte vital dos preparativos do templo na criação das condições necessárias para a obra, ela o desqualificava para ser o construtor do próprio templo. Somente Salomão, o homem de paz, ao invés de Davi, o homem de guerra, era suficientemente capacitado para a tarefa, como nós já vimos lá no próprio capítulo de número 22. Bom, a segunda questão leva ao tema principal de Davi e a escolha de Salomão. Não há paralelo no Antigo Testamento de uma escolha divina de qualquer rei individual depois de Davi. Mas aqui o verbo escolher ocorre 5 vezes, né? 3 vezes sobre o próprio Salomão. Ele foi escolhido para se assentar no trono de Deus, versículo 5, para ser o filho adotivo de Deus, versículo 6, e para construir o templo, no versículo 10. Então aqui se refere a Salomão durante 3 vezes como aquele que foi escolhido por Deus. A eleição divina no Antigo Testamento representa a seleção para uma tarefa específica. Aqui claramente trata-se de construir o templo. Ela tem pouco a ver com a qualidade inata, ou seja, natural, ou realizações da pessoa. Por exemplo, sempre que a expressão verbal correspondente se agradou de, como nós podemos ver no versículo 4, tem Deus como sujeito. Qualquer objeto pessoal é sempre descrito como desesperado, humilde, temente a ou servindo a Deus. Muitas vezes também há um elemento de surpresa na escolha de Deus. A menção dos muitos filhos de Davi no versículo 5, entre os quais Salomão, sem dúvida, não era o mais velho, é um exemplo disso. Outras ocorrem em circunstâncias desagradáveis que cercam seus nascimentos. E a sua ascensão, lá como está destacado lá no em 1 Reis capítulo 1, esse direito divino dos reis, como é desenvolvido aqui, está longe de conceder uma aprovação incondicional a todas as ações reais. Na verdade, ele confirma que, apesar da fragilidade de Salomão, Deus ainda estava operando seu próprio objetivo através dele. Além disso, a escolha de Salomão não foi um ato isolado. Deus também havia escolhido seu pai Davi e sua tribo, a tribo de Judá. Isso foi de grande importância para Israel pós-exílico, pois a escolha de Deus fez da linhagem de Davi, sobreviveu até ao exílio através de Zorobabel e da sua família, no caso da sua casa. Bom, a percepção do propósito abrangente de Deus leva a mais um elemento novo, a referência ao trono do reino do Senhor, da soberania do Senhor. Podemos ver isso no capítulo 17, mas agora ela explicitamente confirma a ligação entre o trono de Deus e o de Davi. O reino de Deus seria representado juntamente por Salomão e o templo. Na verdade, no tempo do próprio cronista, quando Salomão e a monarquia davídica havia desaparecido já havia muito tempo. O templo prevalecia como principal símbolo da realidade contínua do reino do Senhor. Louvado seja Deus. E por último, finalmente Davi fala bastante da necessidade de que os líderes, no versículo 8, assim como Salomão, têm de obedecer, ou seja, têm de andar em obediência. Para Salomão, a prioridade era edificar casa para o santuário. Essa exigência não abala nem a escolha de Salomão, nem a promessa incondicional de Deus. Pelo contrário, ela torna a promessa efetiva, a escolha do Antigo Testamento e para o serviço e o caminho para Salomão confirmar a sua eleição e chamado era conhecer, servir e buscar a Deus. Para que nós possamos confirmar aquilo que Deus já colocou em nossas vidas, nós não podemos esquecer que não há eleição
que não há aqueles que foram predestinados e os que não foram predestinados. O que confirma a nossa eleição e o nosso chamado é conhecer a Deus, é servir a Deus e também buscar ao nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Não espere nada caia por acaso, ou de escolhidos, né? Como alguns dos nossos irmãos chegam a afirmar. E ainda, Salomão não seria deixado para realizar a tarefa sozinho, visto que o próprio Deus buscara o coração de Salomão, como destaca o versículo 9. A busca de Deus tem dois sentidos diferentes neste versículo. O significado mais geral é transmitido pela frase: o Senhor esquadrinha todos os corações, que pode ter um resultado tanto negativo quanto positivo. Afinal, Deus pode esquadrinhar o nosso coração e ver coisas dos quais são ruins. No entanto, um segundo sentido claramente positivo está baseado na promessa citada das Escrituras anteriormente, de que Deus procura pessoas que o busquem de maneira que ela possa ser encontrada por elas. Embora os outros contextos a essa promessa fosse um incentivo ao arrependimento, porém, neste caso, ela representa um convite a uma ação, ao invés de apenas uma questão de uma iniciativa, né, de arrependimento, melhor dizendo. A busca de Deus também antecipa não somente a busca do próprio Salomão, mas a promessa de que o templo ele deveria, né, ser um lugar de esperança para todo aquele que busca Deus. Inversamente, se Salomão não obedecesse, havia então a possibilidade de que Deus o lançasse fora para sempre. Com essa promessa e alerta, Davi finalmente comissiona Salomão para então começar a obra no versículo 10. A resposta de Salomão, tipicamente humana, foi incoerente. Embora ele buscasse a Deus, não era de coração íntegro. E a sua devoção divinamente levou por fim um reino davídico, levou por fim, na verdade, né, o reino davídico com a divisão dos reinos. A vida de Salomão foi melhor do que a de Saul, pois havia duas diferenças importantes entre Salomão e Saul. Salomão foi obediente à sua primeira tarefa de construir o templo. Seu reino foi sustentado pela misericórdia da aliança de Deus. A fidelidade de Deus foi mais crucial do que qualquer coisa. Pois bem, conhecer a Deus de teu pai foi o que Davi falou ao seu filho Salomão. Conhecer a Deus significa ter conhecimento prático da sua pessoa e dos seus caminhos. E também permanecer em profunda comunhão com Ele e com a sua palavra. Buscar a Deus significa desejar a sua graça, o poder no reino e a retidão de tal maneira que oremos continuamente, pedindo a sua presença ativa em nossa vida e buscando diligentemente fazer a sua vontade. Conhecer a Deus é o reflexo de quem tem fome e sede de justiça. Mateus capítulo 5 vai falar sobre o Sermão do Monte. E o versículo 6, que talvez seja o versículo mais importante de todo o sermão, ele vai falar sobre quem tem fome e sede de justiça. A condição fundamental para uma vida santa, em todos os aspectos, é ter fome e sede de justiça. Tal fome é vista em Moisés, em Êxodo capítulo 33, em Davi, no Salmo 42, até mesmo no apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 3. O estado espiritual do cristão, durante toda a sua vida, dependerá da sua fome e sede da presença de Deus, da palavra de Deus, da comunhão em Cristo e da sua justiça. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Os versículos 11 a 19, estes versículos eles vão formar o centro do capítulo. Apesar da lista bastante longa de detalhes da construção, são fundamentais aqui. Trata-se da planta do templo, uma palavra que ocorre 4 vezes, versículo 11, versículo 12, versículo 18 e versículo 19. 2 aspectos dessa planta são apresentados. Primeiramente, ela foi dada por uma revelação divina. Isso fica claro no versículo 19, onde se fala de Davi em termos proféticos. A mão do Senhor me deu. Davi fala isso, né? Conforme Ezequiel capítulo 40, recebendo todos os detalhes por escrito. Aqui era o Espírito Santo trabalhando a todo vapor no Velho Testamento. É possível que esse seja também o sentido do versículo 12, onde uma referência ao Espírito de Deus, tudo que o Espírito tinha posto em sua mente, é mais razoável, ou seja, é melhor do que tudo que ele tinha em sua mente, Davi.
o vocábulo teológico dos versículos 12 a 19 e são bastante semelhantes. E juntos eles formam um tipo de inclusão. Em segundo lugar, cada revelação incluía detalhes abrangentes e uma ordem para que as coisas fossem realizadas, para que a obra fosse realizada. A instrução sobre a mobília e os utensílios do templo e a exigência de um completo relato escrito oferecem outros pontos de contato. Davi, portanto, cumpre um ministério profético semelhante ao de Moisés e Ezequiel. As instruções detalhadas se dividem em três partes, com relação à arquitetura do templo, seu pessoal e o seu conteúdo. A característica mais impressionante de sua estrutura é a referência ao lugar do propiciatório, lugar para o trono da misericórdia ou santuário da expiação. Esse termo é usado apenas aqui, fora do Pentateuco, reforçando o elo, a ligação conceitual entre a terra e o templo. Ele é também um lembrete de que o templo era uma casa de sacrifícios e um lugar de perdão e cura. Tal, ele dava a esperança a todos os que eram culpados, inclusive ao rei Davi, com a culpa do censo e também do pecado com Betseba. Não só a Davi, como também a toda a nação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A inclusão de sacerdotes e levitas é um pouco inesperada. Os israelitas pós-exílicos parecem ter tido um interesse especial nos utensílios do templo, e principalmente os vasos, né? Da maioria desses utensílios, acredita-se que especificamente foram completados pelos artesãos no tempo de Salomão. Dois deles, em especial, são muitas vezes mencionados em crônica. A mesa para o pão da propiciação ou pão consagrado. O pão significava, né, a presença de Deus e a constante provisão para o seu povo, né? Ou seja, Deus alimentando o seu povo de forma contínua. Um carro também é mencionado no versículo 18. É desconhecido em outras passagens que trata de mobília do templo, mas a sua relação com os querubins surge a ideia de um trono móvel de Deus. Bom, os versículos 20 e 21. No comissionamento de Salomão, foi feita as mesmas características básicas que são encorajamento, ser forte e corajoso, não temas nem te desanimes, garantia, né, de ajuda da parte de Deus, porque o Senhor Deus, o meu Deus, há de ser contigo, não te deixará, nem te desamparará. Instruções para a realização das tarefas, né? Fazer a obra até que acabes todas as obras para o serviço da casa do Senhor. Algumas dessas frases estão intimamente associadas com a passagem de Moisés e de Josué, mostrando que a assistência de Deus não havia diminuído desde o dia da antiguidade. A essa garantia embutida em outro estímulo, né, foi acrescentada, né? Os três grupos de líderes religiosos, artesãos hábeis, né, juntamente com essas garantias que já acabamos de citar, foram embutidos outros estímulos e acréscimos, né? Os três grupos de líderes religiosos, os artesãos hábeis, os oficiais, estão todos prontos para ajudar e todo o povo está agora preparado. O templo não estava mais correndo qualquer perigo de ser um momento para a realização do próprio Davi, ou seja, para a realização pessoal de Davi. Ele agora representa a resposta de toda a nação a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, que alegria estar com os irmãos no capítulo de número 28. Espero que o Senhor vos abençoe cada dia mais. E até o próximo áudio.